Imagine só, você sobrevive a um dos naufrágios mais famosos da história marítima, escapa da morte por centímetros, vive para contar a história, e então, anos depois, morre engasgado com um simples caroço de azeitona. Parece roteiro de filme, não é? Mas essa é a história real e tragicamente irônica de Michel Navratil. Para entender essa história inacreditável, precisamos voltar no tempo. Era julho de 1956 e o luxuoso transatlântico italiano Andrea Doria navegava em direção a Nova York. A bordo, centenas de passageiros sonhavam com uma nova vida na América. Entre eles estava Michel Navratil, um jovem francês cheio de esperanças. Michel não era um passageiro qualquer. Ele carregava uma história pessoal dramática. Nascido na França, havia perdido o pai ainda criança em circunstâncias trágicas no Titanic. Sim, vocês ouviram certo. O destino parecia ter uma conta pendente com a família Navratil. Mas vamos ao que aconteceu naquela noite fatídica de 25 de julho de 1956. O Andrea Doria, considerado um dos navios mais seguros do mundo, navegava através de uma névoa densa ao largo de Nantucket. Era uma travessia de rotina que se transformaria em pesadelo. Às 23h10, o impensável aconteceu. O navio sueco Stockholm, navegando em direção oposta, surgiu da névoa como um fantasma. Os dois gigantes do mar colidiram violentamente. O Stockholm atingiu o Andrea Doria no lado direito, abrindo um buraco imenso no casco. O pânico se instalou imediatamente. As luzes piscaram, alarmes soaram, e centenas de passageiros correram pelos corredores inclinados do navio que já começava a afundar. Michel Navratil estava entre eles, lutando pela vida mais uma vez. A tragédia se desenrolou de forma lenta e agonizante. Diferente do Titanic, que afundou em poucas horas, o Andrea Doria levou quase 11 horas para desaparecer completamente nas águas geladas do Atlântico Norte. Isso deu tempo para operações de resgate, mas também prolongou o terror. Michel conseguiu chegar a um dos botes salva-vidas. Viu o navio que deveria levá-lo para uma nova vida se transformar em um túmulo flutuante. 46 pessoas morreram naquela noite, mas ele não estava entre elas. Mais uma vez, o destino havia poupado um Navratil. As imagens do resgate são de cortar o coração. Navios de diferentes nacionalidades trabalhando juntos para salvar vidas. Helicópteros da Guarda Costeira Americana voando sobre as águas escuras, famílias sendo separadas e depois reunidas. Michel foi resgatado pelo navio Île-de-France, ironicamente também um transatlântico francês. A mídia mundial cobriu o naufrágio intensivamente. Foi um dos primeiros grandes desastres marítimos amplamente documentados por câmeras de televisão. As imagens chocaram o mundo e marcaram o fim da era dourada dos transatlânticos. Para Michel, aquele 25 de julho de 1956 deveria ter sido o dia de sua morte. Mas ele sobreviveu, chegou aos Estados Unidos traumatizado, mas vivo, construiu uma nova vida, casou-se, teve filhos. A tragédia do Andrea Doria se tornou apenas uma memória dolorosa, uma história que ele contava aos amigos nos jantares. Os anos passaram. Michel envelhecia, a barba grisalha, as rugas marcando um rosto que havia visto o impossível. Ele havia burlado a morte 2 vezes. Primeiro, quando seu pai morreu no Titanic e ele ainda era criança. Depois, quando sobreviveu ao Andrea Doria. Mas o destino, como sabemos, tem senso de humor negro. Era uma noite qualquer de 1995. Michel, agora com 75 anos, jantava tranquilamente em casa. No cardápio, entre outras coisas, azeitonas, aquela comida simples, mediterrânea, que acompanha a humanidade há milhares de anos. Quem poderia imaginar que algo tão banal se tornaria fatal? Michel mordeu uma azeitona. O caroço, pequeno e escorregadio, escapou. Ele tentou engolir, mas o caroço ficou preso em sua garganta.
Em questão de minutos, o homem que havia sobrevivido a um dos piores naufrágios da história marítima estava lutando para respirar em sua própria sala de jantar. A ironia é tão brutal que chega a ser cruel. Sobreviver a um naufrágio que matou dezenas de pessoas, escapar das águas geladas do Atlântico, construir uma vida inteira para morrer engasgado com um caroço de azeitona. A família tentou de tudo. Chamaram a ambulância, fizeram manobras de primeiros socorros, mas não havia nada que pudessem fazer. Michel Navratil morreu naquela noite, vítima de algo que qualquer pessoa come sem pensar duas vezes. A notícia de sua morte correu o mundo. Jornais publicaram manchetes como "Sobrevivente do Andrea Doria morre engasgado com azeitona". A ironia era tão absurda que muitos pensaram que se tratava de uma notícia falsa. Mas não era. Era a vida real, com toda a sua crueldade e imprevisibilidade. A história de Michel nos faz refletir sobre o destino, sobre como a vida pode ser frágil e imprevisível. Ele havia enfrentado o Oceano Furioso, havia visto um transatlântico gigante desaparecer nas profundezas, havia burlado a morte de forma espetacular, mas não conseguiu vencer um simples caroço de azeitona. Existe uma lição aqui? Talvez seja sobre humildade diante da vida. Talvez seja sobre como devemos valorizar cada momento, cada refeição simples, cada azeitona que comemos sem pensar. Ou talvez seja apenas uma dessas histórias que a vida escreve para nos lembrar que não controlamos nada. O Andrea Doria ainda hoje repousa no fundo do oceano, a cerca de 70 metros de profundidade. Tornou-se um dos naufrágios mais famosos para mergulhadores experientes, mas também um dos mais perigosos. Dezenas de mergulhadores já morreram tentando explorar seus destroços. Michel Navratil nunca mais voltou ao mar depois de 1956. Viveu o resto de sua vida em terra firme, longe das águas que quase o mataram, mas o mar, de certa forma, nunca o deixou completamente. A experiência do naufrágio o marcou para sempre. Sua história se tornou parte da lenda do Andrea Doria. Um navio luxuoso que deveria representar o auge da engenharia naval, mas que se tornou símbolo de como a tecnologia pode falhar tragicamente. Uma lição de humildade diante das forças da natureza. E Michel? Michel se tornou uma nota de rodapé na história, mas que nota de rodapé! O homem que sobreviveu ao impossível para morrer pelo impensável. Uma história que nos faz rir e chorar ao mesmo tempo, que nos deixa sem palavras diante dos caprichos do destino. Quantas vezes comemos azeitonas sem pensar? Quantas vezes fazemos coisas simples, rotineiras, sem imaginar que podem ser perigosas? A morte de Michel nos lembra que a vida é frágil, que pode acabar a qualquer momento das formas mais inesperadas. Mas também nos lembra de algo bonito. Michel viveu. Viveu 39 anos depois do naufrágio. Casou, teve filhos, fez amigos, riu, chorou, amou. Esses 39 anos foram um presente, um bônus que ele ganhou por ter sobrevivido àquela noite terrível de julho de 1956. A vida de Michel Navratil é uma montanha-russa de emoções. Terror, alívio, esperança, ironia, tragédia. É uma história que nos faz questionar o que sabemos sobre sorte, destino e os mistérios da existência humana. Hoje, quando comemos uma azeitona, talvez devêssemos lembrar de Michel, não para ter medo, mas para valorizar a simplicidade da vida. Para agradecer por cada refeição, por cada momento comum que vivemos sem pensar. A história do Andrea Doria continua a fascinar gerações. Livros foram escritos, documentários produzidos, filmes inspirados na tragédia. Mas poucas histórias são tão impactantes quanto a de Michel Navratil, o homem que sobreviveu ao naufrágio, mas morreu engasgado com um caroço de azeitona. É uma história que nos deixa sem palavras, que nos faz refletir sobre os mistérios da vida e da morte. Uma história que prova que a verdade, às vezes, é mais estranha que a ficção.
E talvez seja exatamente isso que torna a história de Michel tão poderosa. Ela é real. Aconteceu de verdade. Em algum lugar do mundo, uma família ainda guarda a memória desse homem extraordinário, que viveu uma vida extraordinária, mesmo quando ela parecia completamente comum. Essa é a história de Michel Navratil. Uma história de sobrevivência, de ironia, de vida e morte. Uma história que nos lembra que nunca sabemos o que o amanhã nos reserva e que devemos viver cada dia como se fosse único. Porque, no final das contas, talvez seja exatamente isso.